Pastor, que Deus abençoe o senhor, que Deus lhe use para falar aos nossos corações. Fique à vontade. A palavra está com o senhor agora aí. Obrigado, Márcio. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma honra estar participando desse momento histórico da Igreja Congregacional aqui em Porto Velho, 24 anos, e fui honrado por esse privilégio. E quero agradecer mesmo. Estou bem em casa hoje, porque a galera lá do Josenildo, lá em Pernambuco, também já morei aí, estudei aí, na rua Padre Inglês. Um abraço aí, Josenildo, com toda a galera. Saudade de Pernambuco também, de Recife, em especial. Então, estou muito feliz de estar aqui para essa festa. Queridos, eu quero convidar vocês para acessar aí a sua Bíblia, ou no seu aplicativo, ou então abrir a sua Bíblia, né? No livro de Apocalipse, quando estava pensando orando para que o Senhor me desse uma palavra nessa data histórica da igreja, eu pensei nisso assim, né? Um ciclo terminou 24 anos, agora vamos entrar aí para quase entrarmos já na maturidade da igreja, né? 25 anos. Então eu pensei nesse texto para falarmos sobre esse tema aqui, fazer nova todas as coisas, uma especialidade de Deus. E com esse texto, Apocalipse 21, versículo 5, os irmãos podem acompanhar comigo? Eu gosto muito da versão da Revista Atualizada, que diz assim, ó: e o que estava assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu gosto muito, e a versão que o Márcio colocou aí, da Sociedade Bíblica do Brasil, ela dá a mesma conotação para nós, não é? Então, queridos, eu quero convidá-los a fazerem parte dessa realidade espiritual, que é uma especialidade de Deus. Fazer nova todas as coisas nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família. E eu quero, então, começar a trilhar um caminho, como se fosse uma estrada, para nós vermos o mover de Deus. Como é que isso se cumpre em nós? E quando nós estamos de uma estrada, nós encontramos as placas, né? Placas de indicação. E nessa noite eu quero começar com a primeira placa, que é: o Senhor faz nova todas as coisas, quando há o firme fundamento da nossa realidade, que é a nossa fé. O Senhor faz nova todas as coisas onde há uma fé nesse Deus transformador. E a fé que eu trago para vocês dessa noite é a fé salvadora, preste bem atenção nisso, e uma fé saudável. Fé salvadora é fundamental. O Senhor só começa a fazer nova todas as coisas quando sua criatura entra em contato com Ele através da fé salvadora, e este indivíduo, então, se transforma em um filho de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, sobre essa fé salvadora. Ele diz que Paulo, ministrando aos nossos corações, minha mensagem e minha pregação, diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O poder de Deus que faz com que, imediatizado por essa fé, ela leva o indivíduo a crer em Cristo, nos livrando da condenação eterna, nos livrando da condenação do pecado, conforme diz João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A fé que muda-nos de categoria, de criatura para filhos de Deus. De criatura para filhos de Deus.
A Bíblia diz, nesse texto conhecidíssimo de João 1,12, né? Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a fé salvadora que realiza um sonho de todos, que é de começar de novo. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, queridos, fé salvadora não basta. Eu estava meditando na palavra e descobri uma preocupação do apóstolo Paulo com a saúde da nossa fé. Algo muito interessante para mim, assim, quando vi Paulo preocupado com a igreja e a saúde da fé. Acompanhe comigo, por favor, para que entendamos do que se trata uma fé saudável. Acompanhe comigo, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. A Bíblia diz assim, ó, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Olha que coisa interessante. Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Paulo está preocupado com o estado. Como é que está a sua fé? Como que ela está? Como estava a fé da igreja em Tessalônica? E lá em Tito, Paulo esclarece melhor essa questão. A preocupação que Paulo tinha com os cristãos ali de Creta, onde Tito estava pastoreando, é a mesma dos nossos dias, queridos, com relação à saúde da nossa fé. Acompanhe comigo, por favor, 1 Tito, abra a tua Bíblia, acesse o seu aplicativo em 1 Tito, capítulo 1, olha os versículos de 10 a 14. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz assim, ó, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Isso não tem a ver com o nosso tempo, queridos? Pense bem nisso. Agora, continuemos o versículo 12. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Aí, quando você vai para o versículo 13, Paulo aparece, então, essa expressão que é fundamental para que compreendamos esse conceito de fé saudável. Tal testemunho é verdadeiro. Olhe, portanto, repreendo severamente para que sejam sadios na fé. Olha, irmãos, que maravilha. Olha o versículo 14. E não deem atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Uma fé sadia é fundamental para que Deus faça nova todas as coisas. Mas continue acompanhando comigo no livro de Tito mesmo. Olhe comigo para o versículo de número 16 do capítulo 1. Eles afirmam que conhecem a Deus, olha o efeito colateral de uma fé não sadia. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boas obras. Irmãos, que coisa interessante, né? Então, Paulo está preocupado com isso, e a gente entende que esse Deus que faz nova todas as coisas, ele vai fazer nova todas as coisas quando encontra essa realidade. Primeiro, uma vida do indivíduo que tem que se relacionar com Cristo, tendo-o como Senhor e Salvador de sua vida. Segundo, uma fé sadia, uma fé balizada na palavra de Deus e não nas doutrinas, não nas fábulas, não em tantas histórias que tem nesse nosso tempo que prejudica, granguena a fé das pessoas. Então, queridos, eu quero chamar a atenção disso para que nós possamos estar olhando. E Paulo continua com essa preocupação. Olhe comigo, por favor, para o capítulo 1 e 2 de Tito ainda. Ele fala assim, ó, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé. Por 2 vezes, Paulo usa essa expressão no livro de Tito sobre sadios na fé, no amor e na perseverança.
Queridos, é importante a gente ter essa fé sadia, sabe? Porque as pessoas estão usando a Bíblia como pretexto para fazer um monte de afirmações que são só heresias, só coisas ruins. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nos relacionarmos com o nosso Deus, buscando a saúde da nossa fé. Eu queria que vocês pensassem, quando você... Olha esse raciocínio. Uma pessoa que abre a palavra de Deus, uma Bíblia aberta, mas com o coração fechado, isso é um desperdício. Um coração aberto e uma Bíblia fechada é um perigo. As pessoas estão apenas ouvindo o que estão pregando, o que estão ensinando. O indivíduo abre o coração, mas não olha para a palavra de Deus como assim fizeram os irmãos que sempre buscaram uma saúde. Por exemplo, os bereanos do livro de Atos, né? Confirmava na palavra. Então, uma Bíblia aberta e um coração aberto e uma Bíblia fechada é um perigo. Agora, qual que é o alvo de Deus? Uma Bíblia aberta e um coração aberto é o que Deus quer de nós. Para quê, queridos? Qual é o alvo de Deus disso? A gente olha para Hebreus 5,14 e a gente então percebe que o que vai nos levar a ter uma fé sadia, uma fé salvadora e uma fé sadia? Nós vamos chegar nessa realidade de Hebreus 5,14. E que diz Hebreus 5,14, por favor? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando nós temos uma fé sadia, quando nós temos uma fé salvadora, o Senhor, então, vai fazendo-nos ser perceptíveis da realidade que estamos vivendo hoje, por exemplo. Sabemos discernir o bem e o mal nesse tempo desafiador que estamos vivendo agora, a ponto de estarmos precisando nos adaptar e vivendo essa realidade aqui, de termos aí 3 igrejas reunidas, né? Os ministros de louvores lá em Pernambuco, Márcio aqui em Porto Velho e eu aqui em Cacoal, no interior de Rondônia. Olha que maravilha a gente poder se aproveitar disso para pregar a palavra de Deus. Então, queridos, o que é saber discernir entre o bem e o mal? É muito bom a gente ter uma consciência assim, olha, tipo, nem tudo que dá certo está certo. A gente precisa discernir isso, né? Nem tudo que dá certo está certo. Uma mentira, discernir o bem e o mal é saber que uma mentira não se torna verdade, porque muitos estão crendo nela. E vice-versa, uma verdade não se torna mentira porque poucos estão crendo nela. Eu acho impressionante como o Senhor quer fazer nova todas as coisas de um coração assim, de uma pessoa que está pronta para trazer saúde, qualidade para a sua fé, para a sua crença em Deus. Nós vamos continuar, queridos. Vamos continuar para que Deus continue falando conosco. A primeira placa é uma fé salvadora e saudável, né? A segunda placa nessa estrada onde Deus quer fazer nova todas as coisas em nossas vidas, é que Deus faz nova todas as coisas onde há uma unidade ousada e positiva. É impressionante como essa é uma especialidade de Deus, né? Como a igreja se une e nessa unidade, ela tem um plano audacioso, porém positivo. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Sabe por quê, gente? A gente pode se unir para o bem, como a gente pode se unir para o mal. Eu estava olhando aqui para a palavra de Deus, que quando Jesus pensou em unidade, ele orou assim por nós, né? Ele orou assim por nós lá em João 17, 20 e 22. Acompanhe comigo João, capítulo 17, versículo 20, 21, 22. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha aí, né, todo o sentido dessa questão dessa semana maravilhosa que a igreja está comemorando do outro lado da rua. A nossa unidade, a nossa união vai provocar o interesse pelas pessoas ao evangelho. Uma unidade ousada, uma unidade... E unidade é a especialidade de Deus, né? Por isso que ele nos apresentou a trindade, a triunidade. Deus é especialista nisso. E por que a unidade tem que ser ousada, irmãos?
É interessante que eu separei um texto, aquele texto conhecidíssimo, daqueles homens que levam um paralítico para ser curado por Jesus e chega lá não tem acesso. Vamos lembrar desse texto? Vamos abrir em Lucas capítulo 5, versículo 18 e 19 comigo, por favor? Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Aqui está um exemplo clássico de uma unidade positiva, uma unidade ousada e uma unidade positiva. Eles foram ousados de todo aquele plano para colocar aquele homem diante de Jesus. Sobe no telhado, amarra o mendigo, amarra o paralítico na maca, sobe no telhado, abre um buraco, empurra, põe aquele homem diante de Jesus. Isso é que é uma unidade ousada e uma unidade positiva. Todos unidos para o cumprimento da missão, que é levarmos as pessoas que precisam ter a sua vida impactada, transformada por Jesus. Mas eu gostaria de separar aqui uma unidade ousada, porém negativa. Quando Paulo estava naquele processo da sua prisão, indo de Jerusalém para Roma, ele teve esse seguinte desafio aqui: vencer um grupo de pessoas, irmãos de nação, que estava se unindo com um plano ousado, mas com um objetivo muito negativo. Olha só, queridos, eu quero ler só 2 versículos. Atos capítulo 23, versículo 12 e 13. A Bíblia diz assim: na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Misericórdia. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Queridos, o que é isso aqui? Uma unidade ousada, porém negativa, cheio de trevas, cheio de malignidade. Eu chego a dizer que esses 40 judeus aqui bateu o recorde de todo o jejum, porque não conseguiram matar Paulo, deve ter morrido de fome, porque eles juraram, e o judeu, quando jura assim, solenemente, ele falou, não comeram, morreram de inanição, esses 40 homens aqui. Mas eu separei isso, queridos, para que nos alertarmos, tomarmos muito cuidado quando nós criarmos uma unidade, que essa unidade não seja negativa, que nós não venhamos entrar em uma ciranda de murmuração, de reclamação. Devemos tomar muito cuidado nessa vida de igreja, nessa vida de membros de uma sociedade que está sendo desafiada hoje a confiar que Deus está no controle de todas as coisas, que o Espírito possa tocar aí no seu coração e te livrar de qualquer unidade, pode ser ousada, mas uma unidade negativa. O alvo de Deus é que nos unamos de maneira positiva e ousada para cumprir a missão, como fizera esses homens de Lucas capítulo 5. Vamos continuar na nossa viagem. Primeira placa, fé salvadora e saudável. Segunda placa, Deus faz nova todas as coisas, onde há uma unidade ousada, positiva. E agora a terceira placa, Deus faz nova todas as coisas, onde há uma inconformidade com este mundo caído. Eu acho impressionante quando nós olhamos e vemos o próprio Deus nesse capítulo 21 de Apocalipse, Deus inconformado com o mundo que ele criou. Quando você olha para os versículos de 1 a 4, você vai ver Deus falando que ele... Olha o versículo 1 de Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Versículo 4. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Vamos ser inconformados com esse mundo, o próprio Deus que criou tudo isso, inconformados e agora fazendo um novo céu, uma nova terra, o Senhor tirando todas essas angústias deste mundo odierno, porque o Senhor gosta de fazer nova todas as coisas. O próprio Deus, então vamos com Deus, né? Vamos com Deus nos inconformar, vamos olhar para esse mundo e, tipo assim, queridos, agora não é tempo de ficar falando em crise, vamos falar em Cristo, né? Em vez de ficar falando de pandemia, em vez de ficarmos enfatizando tanto essa crise, falemos de Cristo, então. E é muito interessante, porque o alvo de Deus, ele vai nos levar, assim,
sempre a um patamar um pouco mais alto. Então, meu desafio para você é que você nunca se conforme com as coisas que estão boas, mas também não se conforme com as coisas quando elas melhoram, não se conforme quando estiver excelente. Você só vai se conformar porque Deus tem um alvo para nós. Deus tem um alvo que é a perfeição. Por isso que nós devemos estar sempre inconformados aqui. Nós devemos estar sempre buscando a perfeição no nosso relacionamento com Deus. Eu acho que esse é o alvo, quando você encontra, o processo que Deus está trabalhando em nós, ele tem um alvo, chegarmos à estatura de Cristo, à estatura do homem perfeito de Cristo. Então o Senhor faz nova todas as coisas na vida de alguém que está inconformado. Você não está conformado com tudo isso, você está inconformado com tudo isso. Olha que Colossenses 1:28 diz sobre esse alvo de Deus para as nossas vidas, o qual nos anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o alvo de Deus, queridos. Eu amo o Senhor quando Ele nos coloca diante desse zenite polar assim. E qual é o texto clássico de inconformidade? Romanos, capítulo 1 e 2, né? Os irmãos lembram muito bem, todos conhecem esse texto, e quem não conhece, abra aí Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, quando a Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, olha que maravilha, irmãos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor faz nova todas as coisas em pessoas que estão inconformados, primeiro consigo mesmo. Não se conforme com o mundanismo que há dentro de cada um de nós. A gente precisa se limpar, né? Mas vamos não se conformar com o mundanismo, mas vamos amar os mundanos que estão do outro lado da rua. Gostei desse negócio do outro lado da rua, irmãos. Mas vamos amar os mundanos que convivem conosco e que estão tão próximos de nós. A Bíblia diz assim, né, para a gente arrancar a sujeira, cada um de nós, essa inconformidade com o mundo, irmãos, o primeiro alvo é a mudança do nosso pensamento, a mudança da nossa mente, a metamorfose da mente, né? Olha, acompanhe comigo o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós em Colossenses capítulo 5. Queridos, ou melhor, perdão, Colossenses não tem 5 capítulos. Colossenses capítulo 3. Olha só, vou ler bem rápido isso aqui, para que nós possamos ter uma noção, porque se a Bíblia é lida, o pregador erra menos, né? Então, olha só, queridos, Colossenses 3, a partir do versículo 5, vou ler bem rapidinho aqui, tá bom? Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Você tem que estar inconformado com a sua natureza terrena e aquilo que tem de ruim dentro de você. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Estou lendo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Mas agora abandone todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. E se revestiram do novo. Olha que maravilha, irmão. Se revestiram do novo. Olha o Senhor querendo fazer nova todas as coisas dentro da gente, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, lindo, 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 nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Glória a Deus. Versículo 12. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que estiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam do amor, que é o elo perfeito. Irmãos, que bênção, que maravilha. Eu vibro com o texto desse quando o Senhor diz de que ele está... Pessoas assim é renovadas todos os dias. E, queridos, vamos chegar na nossa quarta placa, já nos aproximando da conclusão. Posso ouvir um... não dá para ouvir, né? Deixa. A quarta placa. Deus faz nova todas as coisas onde há um desejo
de transformação. A gente precisa querer. Todos esses recursos anteriores aqui, irmãos, chegam em um ponto de que você precisa querer esse renovo. Você precisa querer esse novo tempo na sua vida. Olha só, irmãos, abra a Bíblia comigo, por favor. Abra a tua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. A Bíblia diz assim, ó, 1 Pedro 2, de 1 a 3. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascida, deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provarem que o Senhor é bom. O Senhor nos convida, então, irmãos, você precisa querer isso. Queira isso, para que as coisas sejam transformadas dentro de você. O Senhor quer firmar uma nova aliança contigo, um novo tempo, um novo pacto. Olha para Hebreus 8:8, né? Deixa eu dar uma puxadinha na sardinha aqui para o meu lado. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. A comunidade de Israel somos nós, a igreja, e com a comunidade de Judá. Você tem que querer isso para a tua vida. Você tem que querer. E a Bíblia diz o seguinte, queridos, agora eu quero que você vá lá para Coríntios para a gente terminar a nossa ministração, e depois os meninos lá de Pernambuco estão prontos para ministrar uma palavra, uma música linda para nós aqui, uma nova história, né? E que depois disso eu gostaria de orar por você. Olha que lindo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. Você precisa querer isso. O Senhor faz nova todas as coisas quando ela encontra dentro de você um anseio de uma transformação diária na sua vida. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. Por isso, não desanimemos. Oh, palavra boa. Esse tempo de corona dá um desânimo. Por isso, não desanimemos. Embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, queridos, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves, ó, isso aqui é para nós nesses dias, que maravilha! Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, olha, irmãos, eu amo a palavra de Deus. Assim fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Tudo isso aqui vai passar, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus, queridos. Meu amado, minha amada, meu querido e minha querida, eu quero, então, pedir para você ter essa convicção. A expressão que Deus usa para João, lá no capítulo 21, versículo 5, é assim, ó. E o que estava sentado sobre o trono disse, Apocalipse 21, 5, eis que faço nova todas as coisas, e disse, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Isso que você ouviu hoje é palavra verdadeira e fiel, e Deus quer fazer nova todas as coisas, se entrarmos nesse caminho e percebermos essas placas reluzentes diante dos nossos olhos. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra, que é viva e eficaz, encontre morada transformadora dentro de nós. Amém? Amém. Passo para